Olá, sejam todos e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Hoje eu vou gravar um vídeo direcionado a um público um pouco diferente do meu habitual. Então, normalmente os vídeos eles são direcionados a pessoal que é estudante de psicologia, psicanálise, são direcionados a pessoal que é interessado por essas áreas ou filosofia. Hoje eu vou fazer um vídeo direcionado para o pessoal que faz gestão de pessoas. Ainda assim dentro da área psicanalítica, ainda assim dentro da área psicológica, mas não necessariamente direcionado ao público da psicologia, que também pode ser para o pessoal que trabalha em RH, por exemplo. Então, psicólogos que trabalham em RH podem talvez fazer uso de alguns dos aspectos que eu vou estar trazendo aqui. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu vejo algumas decisões sendo tomadas por gestores de pessoas que, no ponto de vista de gestão de pessoas, são decisões extremamente ignorantes e extremamente falhas. São decisões que não fazem sentido nenhum. E assim, a parte de administrativa, de fato, financeira, gestão de recursos, esse tipo de coisa não é minha área, não conheço, não tenho conhecimento suficiente e não sei discutir a respeito. Então nem mesmo vou tentar, porque seria uma ignorância da minha parte. Agora, quanto à gestão de pessoas, isso sim, eu sei muito bem discutir a respeito, porque afinal de contas é da minha área trabalhar com a ideia de gestão de pessoas e trabalhar com relacionamentos. E o que eu vejo, algumas coisas assim que eu vou trazer, que eu vejo algumas empresas fazendo e alguns gestores praticando e que trazem muito mais prejuízo do que benefício e que não fazem muito sentido. Claro, eu vou estar falando aqui a partir de alguns casos que eu vi acontecerem, não significa que seja a maioria das empresas que agem assim, mas se na sua empresa agem desse modo e se você tem alguma função de gestão dentro da tua empresa, talvez você precise rever alguns aspectos dessa gestão. Então, uma das coisas que eu vejo que é muito comum acontecer dentro de empresas é gestores, e aí quando eu falo em gestores, é tanto supervisores de equipe quanto gerentes e outras funções que fazem a parte de gestão de pessoal. Uma das coisas que eu vejo é as empresas incentivando competitividade. Essa é a decisão mais ignorante e mais de maior prejuízo que pode se tomar. Incentivar a competitividade é uma decisão muito burra, porque você vai estar criando desavenças, você vai estar criando dificuldades de relacionamento dentro da tua empresa e, ao contrário do que você acredita, você não vai estar produzindo mais. Porque o que acontece? Se você tem uma equipe de 20 pessoas e você cria uma competitividade dentro dessa equipe para sempre ter um primeiro lugar, aquela coisa muito emblemática, né, que hoje já não se usa mais, mas usam outras estratégias de colocar o quadro do melhor funcionário na parede. O que acontece? A maior parte das pessoas que tá depois do terceiro lugar, porque os três primeiros ali, eles vão sempre ficar tentando competir um com o outro, porque eles estão meio semelhantes. Então o segundo, o terceiro, fica muito próximo do primeiro. Então o que acontece? Esses três, eles vão estar o tempo todo tentando produzir mais para superar quem está em primeiro. Então, entre esses três, até funciona realmente a competitividade para um aumento de produção. Só que todos os outros 17 da tua empresa nem sequer vão tentar. Por quê? Porque quem está lá no quarto, quinto lugar já entendeu que tem três que vão produzir melhor que ele, então ele nem vai tentar. E aí o que acontece? Você tem três funcionários teus que produzem muito, que talvez produzem até mais do que deveriam, e aí entram outros problemas futuros, como problemas de adoecimento psicológico, entre outros, e você tem 17 funcionários que nem estão tentando. Porque eles já entenderam que eles não vão produzir tanto quanto aqueles três. Então eu não tenho por que tentar chegar no primeiro lugar se eu nunca vou conseguir. E isso também me leva a uma outra característica que algumas empresas têm, que é de fornecer uma alta premiação para o primeiro colocado, ou seja, para o melhor funcionário do mês, para quem vendeu mais, para quem produziu mais, e ignorar todo o restante que produziram muitas vezes muito próximo ou que não produziram tão próximo, mas que produziram o máximo que podiam dentro das suas condições. Então o que acontece? Você premia um funcionário, por exemplo, com uma viagem para Paris. O melhor vendedor da minha equipe vai ganhar uma viagem para Paris com a família toda.
É um prêmio que enche os olhos, é um prêmio que muita gente vai querer? Sim. Só que qual que é o problema? É um prêmio. Se você tem 20 vendedores, esses vendedores sabem que eles não vão todos ganhar esse prêmio e os que normalmente não conseguem se empenhar tanto, não, ou até se empenham, mas não conseguem ter tanto resultado, não vão nem tentar ganhar esse prêmio. Porque eles já sabem mais ou menos quem que vai ser ali entre um, dois, três funcionários que tem maiores chances de ganhar esse prêmio. Então os outros nem vão tentar. E aí o que, que acontece? Quando o primeiro lugar ganha essa premiação, você acha, nossa, agora ele vai se matar de trabalhar porque ele foi premiado, ele foi valorizado, então ele vai vender cada vez mais. Se o sujeito for adoecido, tiver um ego muito grande, talvez. Ele sempre vai querer estar em primeiro lugar. Mas o que você corre o risco é de muitas vezes você funcionar dizer, bom, eu já ganhei, então agora eu nem vou me esforçar mais, deixe que o outro ganhe. E você perde um bom funcionário que não vai dar o potencial que ele poderia, porque ele vai se acomodar. Porque é um prêmio muito grande e que talvez, se ele tem alguma questão com ego, ele vai tentar toda vez ganhar esse prêmio. Só que novamente entra no outro problema, que você vai ter um, dois, três funcionários se esforçando e os outros nem aí. E qual que é o outro problema que isso gera? Você vai ter toda uma equipe insatisfeita que vai ter inveja desse que ganhou essa viagem. E vai estar o tempo todo tentando derrubar esse sujeito. Isso é a competitividade. A competitividade é tentar ser melhor que o outro e derrubar o outro que é melhor do que eu. E esse é o pior cenário que você pode ter dentro de uma empresa. É o cenário que cria intrigas, é o cenário que cria desavenças, picuinhas, que cria sabotamento por parte de um funcionário com relação ao outro, tudo que te dá prejuízo. Ao invés de você incentivar a competência, que é cada funcionário ser o seu melhor, e que vai te dar muito mais lucro e que vai te evitar grandes problemas. E como que eu incentivo a competência ao invés da competitividade? Ao invés de eu dar uma grande premiação para um funcionário, eu dou vários prêmios menores para a maioria dos funcionários. Não precisa necessariamente ser para todos. Mas, por exemplo, se eu tenho 20 funcionários e eu premio 10, já é uma grande coisa. Então, ao invés de eu dar uma grande viagem para o primeiro, eu dou uma bonificação salarial e talvez um ingresso para alguma coisa que a pessoa goste, um jogo, assistir uma corrida, alguma coisa que não é tão cara e que eu consigo bancar para mais funcionários, eu dou uma bonificação maior para esse primeiro, eu dou uma bonificação um pouco menor para o segundo, um pouco menor para o terceiro e assim vai até o 10º. O que acontece? Mesmo o sujeito lá do final da fila, o 20º funcionário que não ganhou bonificação nenhuma, provavelmente ele vai achar muito mais viável ele se esforçar um pouco mais para tentar chegar no 10º lugar e ganhar alguma coisa, do que tentar chegar no primeiro que ele sabe que provavelmente ele nunca vai conseguir. Essa lógica que muitos empresários não entendem e que muitos gestores acabam criando vários problemas dentro das suas empresas justamente por esse tipo de falta de raciocínio. Uma outra coisa que eu vejo acontecendo muito dentro das empresas, o que que é? Eu pego o meu melhor vendedor e eu promovo ele porque ele é bom, eu quero reconhecer que ele está sendo bom na função que ele está cumprindo. Eu não sei como que isso pode fazer sentido na cabeça de alguém. Eu realmente não sei. É a mesma coisa que você olhar para um sujeito e dizer, olha só como o cara é um bom carpinteiro, olha como ele faz uma casa de madeira perfeita, eu vou contratar esse cara para ser açougueiro. Qual é a lógica disso? Você pega o teu melhor vendedor e promove ele para uma função que não é de venda. Você vai promover o funcionário que tem a competência para a nova função que ele vai exercer. Você vai promover o funcionário com o melhor potencial para aquela nova função. Você não vai tirar uma pessoa de uma função que ela cumpre bem para colocar em uma outra para qual ela não tem habilidade. Então eu não vou promover para gestão de pessoal o meu melhor vendedor, o meu melhor sujeito na linha de montagem. Não, eu vou promover para gestão pessoal
Alguém que tenha potencial para gestão pessoal. Então, quem que eu vou escolher para promover para ser, por exemplo, meu supervisor de equipe? Uma pessoa que tem capacidade para reconhecer problemas rápido, para conseguir resolvê-los de maneira autônoma, uma pessoa que é respeitada dentro da equipe, que a equipe vai escutá-la, sem ficar discutindo muito, sem ficar abrindo muito porquê, sem ficar abrindo muito parênteses. Eu vou promover uma pessoa que tem pulso firme, mas ao mesmo tempo sabe lidar com a insatisfação do outro para que isso não me gere problemas posteriores. É esse tipo de característica que eu vou procurar numa pessoa que eu quero que seja gestor de uma equipe. É esse tipo de características que eu vou procurar em quem eu vou promover para ser o meu supervisor de equipe, por exemplo. Eu não vou promover para supervisor de equipe o meu melhor vendedor se ele não tiver nenhuma habilidade com gestão de pessoas. Eu vou estar perdendo um bom vendedor e ainda tendo problemas futuros como um gestor que não tem capacidade de gestão. E eu vejo isso acontecendo direto. Os empresários falam: ah, nossa, eu tinha um funcionário que era ótimo na linha de montagem. Promovi ele pro escritório, parece que o cara simplesmente desistiu. O cara simplesmente não quer mais saber de nada da vida, se acomodou. Não, ele não se acomodou, você foi incompetente. Você promoveu para uma função um funcionário que não tinha habilidade para aquela função. Se ele é o teu melhor na linha de montagem, eu vou bonificar ele por ser o melhor na linha de montagem e eu vou incentivá-lo a ser cada vez melhor no que ele faz bem. Eu vou incentivá-lo e eu vou reconhecê-lo e valorizá-lo pelo lugar no qual ele está. Eu não vou tirar ele de algo que ele faz bem para colocar ele em uma função que talvez ele não tenha habilidade nenhuma para cumprir. Então eu vou promover o sujeito para uma função, o sujeito que tem habilidades para aquela função a qual eu estou promovendo. Não o meu melhor em outra função. Isso não faz sentido nenhum. É como eu disse, é a mesma coisa que você pegar um ótimo carpinteiro e contratar ele para ser açougueiro. Não faz sentido nenhum. Se eu vejo que o sujeito é um ótimo carpinteiro, eu vou contratar ele para ser carpinteiro. Eu vou querer que ele faça o serviço de carpintaria o melhor possível. E eu vou incentivá-lo, eu vou premiá-lo, eu vou bonificá-lo por ele ser um bom carpinteiro. Mas eu não vou tirar ele da carpintaria para colocar ele numa função que não é dele. Não faz sentido nenhum. É esse tipo de coisa assim que me incomoda muito quando eu vejo, porque são decisões de gestão de pessoal que são muito ignorantes e que alguns empresários, alguns gestores tomam esse tipo de posicionamento e eu me pergunto o que essas pessoas têm na cabeça, que tipo de mentalidade essas pessoas têm que elas não entendem coisas tão básicas e tão lógicas do funcionamento humano. E aí talvez falte um pouco mais disso, não sei, aí pode ser também uma falha do próprio sujeito, ou talvez falte um pouco mais desse tipo de coisa dentro de administração. Eu não sou formado em ADM, então eu não sei como é a grade curricular de administração, mas ou falta isso, ou as pessoas, muitos empresários, gestores, não estão fazendo ADM ou não estão prestando atenção nas aulas, porque você vê uns erros de gestão de pessoal absurdos. E aí, como eu falei, eu não posso falar da gestão financeira, eu não posso falar da gestão em outros setores, porque aí escapa o meu conhecimento, escapa o que eu tenho habilidade. Mas a gestão de pessoal, eu vejo decisões muito tolas sendo tomadas em relação à gestão de pessoal. Uma outra coisa que às vezes eu vejo que é feita por alguns gestores e que é um grande problema. Gestor puxando discussão desnecessária com o funcionário. Então, porque os funcionários deixam a luz do banheiro, claro que eu estou usando um exemplo besta mesmo, só para dar um entendimento. Deixam a luz do banheiro acesa e isso me dá prejuízo financeiro. E aí lá vai o gerente reclamar para os funcionários que é para apagar a luz depois de usar o banheiro. Por que isso? Primeiro, o sujeito às vezes parte do pressuposto que os funcionários estão esquecendo a luz acesa. Às vezes é de propósito, eles estão deixando a luz acesa para te dar prejuízo. Tenha em mente que muito funcionário teu vai querer te dar prejuízo e eles têm bons motivos para isso. Você está roubando a mão de obra deles. Você está muitas vezes pagando muito menos do que você poderia pagá-los. Então vai ter muito funcionário teu querendo te dar prejuízo propositalmente. Então muitas vezes você fala, ai nossa, já falei 10 vezes para apagarem a luz do banheiro e não apagam. É porque eles não querem apagar, não é porque eles não lembram.
É porque eles realmente querem te dar prejuízo e muitas vezes eles têm bons motivos para isso. Ao invés de você ficar perdendo o teu tempo, ficando falando para eles apagarem a luz do banheiro, bota um sensor de presença. Que a hora que eles terminarem de usar o banheiro, a luz vai apagar sozinha. Ah, porque a torneira sempre deixa uma torneira pingando ou deixa uma torneira aberta. Bota uma torneira automática. Aprenda que existem discussões que só vão gerar transtornos de relacionamento dentro da empresa e que você tem outras maneiras muito mais práticas e diretas de resolver. O tanto que você vai gastar em uma torneira automática, a economia de água que você vai te pagar essa torneira em 1, 2 meses. Se não pagou, é porque você está reclamando também sem ter motivo. Porque se o prejuízo que você está tendo não é grande o suficiente para pagar uma torneira automática, para pagar um sensor de presença, que custa o que? Um sensor de presença hoje custa uns R$ 50, uma torneira automática talvez uns cento e poucos reais. Se o prejuízo que você está tendo não é grande o suficiente para pagar isso em 2 meses, é porque você está reclamando mais do que devia. Então, ao invés de você ficar batendo boca com o funcionário, ao invés de você ficar criando mal-estar na equipe, ao invés de você ficar cobrando coisas simples como essa, resolve de uma maneira mais prática. Resolve de uma maneira mais direta. Outras coisas como, por exemplo, porque o meu funcionário vai fazer entrega e se enrola entregando. Sim, ele quer trabalhar o mínimo possível, assim como você está querendo pagar para ele o menor salário possível. Ele tem toda a razão no que ele está fazendo. Você tenta pagar o menos que pode para ele, ele vai tentar trabalhar o menos que pode. Então, ao invés de você ficar cobrando dele, ao invés de você ficar criando um mal-estar, simples, paga a bonificação por produção. E essa bonificação nem precisa ser em dinheiro. Você pode bonificar, por exemplo, com hora de folga. Então, os funcionários produziram mais do que era esperado durante o dia, dá uma hora de dispensa antes ao final do dia, se a tua empresa permite isso, claro. Se a tua empresa não trabalha direto com o público. Se trabalha direto com o público, bom, então durante o mês, se a gente conseguir produzir mais do que no mês passado, a gente no mês que vem vai ter um dia de folga, um dia que a gente vai fechar a empresa e vocês vão ter um dia a mais de folga, não vão precisar trabalhar. É um tipo de bonificação que você pode dar. A bonificação não precisa ser financeira necessariamente. Ela pode ser com horas de folga, ela pode ser várias outras formas. Ela pode ser, por exemplo, com um ganho para os funcionários. Então, os funcionários produziram mais do que era esperado nesse mês, ou venderam mais do que era esperado. Bom, então a gente vai criar uma área de lazer para que os funcionários possam usufruir em dados momentos. Ou a gente vai criar um intervalo de 15 minutos que cada funcionário pode tirar alternadamente, para além do que eles já têm direito. Lembrando que a lei já prevê alguns horários de intervalos que o funcionário tem direito. Mas a gente vai criar ou dar um tempo a mais. Então, olha, vocês produziram mais do que era esperado esse mês. Então vocês vão ter direito a 10 minutos a mais de intervalo. Se mês que vem vocês não produzirem tanto quanto é esperado, volta ao tempo de intervalo que era anteriormente. Se vocês novamente produzirem mais do que era esperado, vocês mantêm esse tempo de intervalo maior. Esse tipo de estratégia funciona muito melhor do que você ficar cobrando produção de funcionário. Você dar algo para o funcionário que produz mais. E aí lembrando, é importante que você bonifique o máximo de funcionários possíveis, porque isso evita desavenças entre a equipe e isso faz com que mesmo o que menos produz, e às vezes não é porque ele não quer produzir, mas é porque ele não tem tanta habilidade quanto os outros, mesmo o que menos produz, ele vai estar se esforçando para produzir um pouco a mais do que ele costuma produzir. Porque ele sabe que ele vai ser bonificado por isso, mesmo que não seja com um grande prêmio como do primeiro lugar, mas algum tipo de bonificação ele vai receber. Então esse tipo de coisa que falta muitas vezes em gestores e que faz com que as equipes tenham muito menos produção do que poderiam, com que as equipes estejam muito menos satisfeitas do que poderiam estar. Uma outra característica que eu vejo que é um problema dentro de empresas. Empresários ou administradores ou gestores que criam um ambiente de insegurança
na tentativa de fazer com que os teus funcionários sempre produzam mais. Então é aquela historinha sempre, sabe, daqueles gestores que fazem aqueles comentários, jogam no ar aqueles comentários bem escrotos, bem nojentos, tipo, ah, porque o mercado de trabalho tá difícil, não tá bem assim para achar emprego, ah, tem um monte de gente desempregada por aí, ah, se não produzir tão bem, dança, sabe como é que é? A gente sempre tá em procura de funcionários que produzam mais, então fica estimulando aquele ambiente de insegurança para que o funcionário produza mais. Você não vai conseguir isso. O que você vai conseguir é um funcionário estressado, que provavelmente vai brigar muito mais com a tua equipe. Então os funcionários vão ter muito mais desavença entre si, porque vão estar trabalhando em um ambiente hostil e estressante. O que você vai ter é perda de bons funcionários, porque os teus bons funcionários não vão querer ficar em um ambiente inseguro. Os teus bons funcionários vão ter propostas de outras empresas. E assim que eles conseguirem a proposta de uma empresa mais estável, que dê mais garantia, que trate eles de uma maneira melhor, ele não vai pensar nenhuma, que dirá duas vezes para sair da tua empresa e ir para uma melhor. E os teus funcionários que vão ficar vão ser só aqueles que não têm outra opção. Aqueles que realmente não têm outra opção que não trabalhar para você. E esses vão sempre trabalhar de uma maneira estressada, por estarem inseguros, vão trabalhar sempre tendo desavenças na equipe, vão trabalhar insatisfeitos e vão estar sempre à procura de outro trabalho. E a hora que eles encontrarem um pouquinho melhor, às vezes nem ganhando mais, nada, simplesmente um que não fique criando esse ambiente hostil, eles vão sair, vão para esse novo trabalho. É outra das coisas mais estúpidas que eu vejo gestores fazendo, é ficar criando esse ambiente de instabilidade, achando que isso vai estimular os funcionários a produzir mais. Não, vai estimular os teus funcionários a procurar um emprego melhor, só isso. Sendo que se você tem um ambiente estável, você consegue funcionários que trabalham com maior tranquilidade, funcionários que trabalham mais satisfeitos e que provavelmente vão pensar muito para sair da tua empresa, porque aqui eu tenho um emprego estável. Por que eu vou sair para o mercado de trabalho, arriscar em uma nova empresa que eu não sei se vai ficar comigo muito tempo? Então você vai conseguir conservar muito mais os funcionários, e aí cabe a você, como gestor, demitir aqueles que não produzem o que você gostaria ou aqueles que você acredita que não estão trabalhando de maneira adequada. Que é uma outra questão também. Muitos gestores não querem demitir funcionário para não ter que pagar o que o funcionário tem direito. Essa é a pior tolice que existe no mundo. Demita um funcionário e pague o que ele tem direito de receber. Não é muita coisa para tua empresa. Pode ter certeza, se você tem que pagar 15 mil de acerto para um funcionário, é porque ao longo da produção dele, com certeza ele produziu muito mais do que isso para você. Ele te fez já ter muito mais lucro do que isso. Então demita, pague o que tem direito e acabou. Se você tem que pagar muito, é porque o funcionário já está há muito tempo com você. Ou você foi incompetente de manter um funcionário ruim por tanto tempo, ou então esse funcionário foi bom por muito tempo e merece receber o que ele tem direito. Se ele agora não está produzindo o que você gostaria, ok, demite e paga o que ele tem direito de receber. O que acontece é que muitos funcionários, muitos gestores, aliás, às vezes ficam criando um ambiente hostil para o funcionário, para que o funcionário peça demissão. Ele pode até pedir, só que ele vai sair falando mal da tua empresa, ele vai provavelmente, há uma grande chance dele entrar com um processo contra a tua empresa trabalhista, porque ele vai se sentir injustiçado, e qualquer coisa que ele tenha visto de errado dentro da tua empresa, ele vai fazer de tudo para denunciar e para que a tua empresa caia e tenha prejuízo com aquilo. E às vezes, ao você fazer isso também, você vai criando um ambiente insuportável de trabalho, que ele vai até se demitir, mas às vezes outros funcionários bons seus, que você não queria que se demitissem, também vão se demitir como consequência pelo ambiente que está sendo criado, pelo ambiente hostil que está sendo estimulado. O que os gestores têm que entender de uma vez por todas, aliás, que o brasileiro de maneira geral tem que entender, em outros países essa cultura já vem sendo revista, o que o brasileiro tem que entender é que pagar menos não é economizar. Pagar menos muitas vezes é tomar decisão burra. É tomar decisão ignorante, é tomar prejuízo. Você não economiza pagando menos. Você economiza fazendo contabilidade de custo-benefício. O menor custo pelo maior benefício. E muitas vezes o menor custo pelo maior benefício é demitir um funcionário ruim e pagar tudo que ele tem direito. O melhor custo
pelo menor, aliás, o menor custo pelo melhor benefício é você criar um ambiente de trabalho saudável no qual teus funcionários não vão precisar estar chegando atrasado porque não suporta trabalhar no ambiente de trabalho que foi criado. Teu menor custo com maior benefício é você criar um ambiente de trabalho e uma relação entre equipe boa e saudável o suficiente para que você não fique recebendo atestado todo mês de funcionário que está com problema psicológico, que está entrando em depressão, que está com burnout, que está com diversos outros transtornos psicológicos em função da má administração que você faz na tua empresa. Então os gestores comecem a olhar mais para isso, para que vocês tomem decisões mais inteligentes e parem de ter prejuízo com a equipe. Porque essas estratégias que alguns tomam, que eu mencionei anteriormente, são extremamente ignorantes. São estratégias das mais burras possíveis e que só trazem prejuízo. E que eu não sei qual é a mentalidade que ainda sustenta decisões tão ignorantes e sem sentido. Estimule um bom ambiente de trabalho para que os teus funcionários trabalhem satisfeitos, sem tanta intriga, sem tanto estresse, e isso obviamente vai gerar menos prejuízos e vai gerar uma produção maior e com melhor qualidade. Dê condições de trabalho adequadas para os seus funcionários. Bonifique o funcionário pela competência dele. Não incentive, não estimule competitividade. Incentive que o teu funcionário faça o melhor que ele pode e não que ele seja melhor do que o outro. Porque se você estimula que ele seja melhor que o outro, só os que são os melhores vão continuar produzindo o máximo que podem. Os que não estão nem perto dos que são considerados os melhores, não vão nem tentar. Agora, se você bonifica cada funcionário pela sua competência, mesmo aqueles que não são tão bons vão estar fazendo o seu melhor. E às vezes eles não são tão bons porque cada um tem suas características e alguns vão conseguir ser melhor que o outro. Não é porque um consegue produzir tanto que todos vão conseguir produzir aquele tanto. É isso, eu acredito que são algumas das dicas a princípio que eu posso dar. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta aí, clica em gostei para nos estimular a fazer mais vídeos desse gênero e até um próximo.